televisão, sem dúvida, era para ser um meio insubstituível se não fosse pela chegada da internet. Mas a TV, que deu início aos comerciais, notícias ou até mesmo conhecimentos gerais. Então a internet nos dias de hoje teve a TV como uma grande base de inspiração, pelo menos o seu método de funcionamento, que também encontramos inúmeros comerciais que estão espalhados por vídeos do YouTube, ou até mesmo sites que contêm notícias atualizadas. Mas pela TV era tudo jogado ao telespectador, sem o mesmo ter o desejo de escolha, de realmente querer saber algo sobre alguma determinada notícia. Simplesmente tem um cronograma que deve ser seguido, goste você ou não. Mas o que acontece quando dentro desses cronogramas, de uma forma inesperada, algum hacker consegue invadir o sistema de TV e mudar totalmente a programação, inserindo informações bizarras ou até mesmo vídeos assustadores que não eram para estar na programação? Então nesse iceberg vamos ver justamente isso, algumas interrupções de sinais que aconteceram na TV, algumas bem assustadores e algumas até mesmo intrigantes. Então, bora lá! Não é surpresa para ninguém que, desde os anos 90, a Nickelodeon e a Cartoon Network funcionam como água ou azeite, ou seja, praticamente não se misturam, sendo considerados concorrentes em desenhos. Tudo isso se diferencia até mesmo no estilo de desenhos que passam na Cartoon e na Nickelodeon. Basta uma breve análise que você consegue perceber que os estilos se alteram. Porém, em um dia qualquer, nos anos 1999, a Cartoon conseguiu interromper o sinal da Nickelodeon, anunciando seus novos desenhos animados, e a interrupção nos insere o Johnny Bravo convidando o público para que toda sexta sintonizasse no canal para ver desenhos como A Vaca e o Frango, As Meninas Superpoderosas e o Laboratório de Dexter e entre outros. E tudo que sabemos é que a interrupção foi real. Tudo isso aconteceu porque com a compra de anúncios no canal, a mesma não foi supervisionada direito os anúncios que foram pagos e a emissora apenas apresentou para o público. Não é algo aterrorizante, mas é curioso, né? Já que a Nick deu um tiro no seu próprio pé anunciando a nova programação da sua rival. A Orelha era um programa de televisão mexicana transmitido entre os anos de 2002 a 2009. No mesmo canal que é apresentado esse programa, o mesmo tinha a popularidade de ser um canal de entretenimento como qualquer outro. Mas o que diferenciava esse canal com outros desse gênero eram as mensagens que apareciam na parte inferior, que eram mensagens de pessoas comentando sobre os tópicos ou assuntos abordados no programa. Mas muitas dessas mensagens eram sem sentido, o que realmente fazia as pessoas se questionarem sobre a veracidade das coisas que o programa falava. E com isso começou a surgir algumas teorias, que diziam que as mensagens tinham a ver com o desaparecimento de algumas mulheres. E esse fato ocorreu em julho a setembro de 2004, já que as mensagens relatavam algumas coisas sombrias falando sobre o desaparecimento de algumas mulheres e coisas assim. O ano era 1986, especificamente em 27 de abril. A emissora HBO transmitia A Traição do Falcão, quando sem aviso nenhum seu sinal foi interrompido com uma mensagem que dizia: "Boa noite HBO, do Capitão Meia-Noite, $12,95 ao mês, de forma alguma." Essa mensagem foi emitida de forma clandestina, como uma forma de criticar a mensalidade que o próprio canal estava apresentando aos seus consumidores, para assim a própria HBO reduzir o custo da mensalidade, e de alguma forma o Capitão Meia-Noite se referiu ao nome do filme. Como você também deve imaginar, o filme estava se passando bem tarde, então meia-noite seria por isso. A mensagem foi vista em toda a costa leste que estava sintonizado no canal, bem nesse dia. O programa do Max Headroom foi um programa de ficção científica que se deu início em 1987, e trata-se de um jornalista que, por conta dos seus colegas que são incompetentes em suas tarefas, ele consegue digitalizar sua própria mente e suas memórias em um programa de computador personificado pelo próprio Max Headroom. Eu sei que parece uma loucura, mas só assistindo para entender de fato como isso funciona. Porém, as pessoas em si se lembram do personagem mais pela famosa invasão que aconteceu, e não pelo programa em si. Porque o Max Headroom apareceu em duas interrupções de TV, e a primeira foi quando a pessoa que estava por trás da sua máscara apenas fazia movimentos esquisitos e perturbadores, e a segunda aparição foi quando ele começou a se comunicar com o público que estava assistindo a TV, com uma péssima qualidade de áudio, falando várias coisas aleatórias que deixou todo mundo sem entender nada. E provavelmente essa foi a interrupção que mais marcou até os dias de hoje, e segue em memória coletiva por muitas pessoas. Essa interrupção de sinal ocorreu no sul da Inglaterra em 26 de novembro de 1977 e se tratou de uma mensagem pacifista para deixar qualquer tipo de conflito de pessoas entre os humanos, e destruir qualquer tipo de arma. Na própria interrupção temos um codinome, em que o mesmo se intitulava como um alienígena chamado Balloon. Sua voz estava bem séria e ele mesmo falava com muita calma.
Porém, com apenas essa mensagem, foi suficiente para causar um impacto em todas as pessoas que assistiam a TV naquele momento. Depois disso ocorrido, houve algo bem interessante também, já que após a fala, a tela ficou escura por alguns segundos e era possível ouvir a música do Looney Tunes de fundo, e nunca mais as pessoas ouviram, ou sequer teve uma transmissão desse suposto extraterrestre pacifista. E para decepção de muitos, creio que é uma grande farsa, já que, um fucking alienígena que é considerado um avanço na sociedade, invadiu o sistema de um canal só para falar coisas aleatórias em um inglês britânico perfeito. É totalmente aleatório, mas também vale lembrar que essa mensagem foi transmitida nos anos 70, onde a Guerra Fria corria solta, não poderia ser simplesmente uma pessoa passando uma mensagem de paz para o mundo. Jesus nos ajude foi uma mensagem repetida em loop por 6 minutos. Interrompendo uma programação da TV australiana em 2007. E como já era esperado, os telespectadores ficaram assustados e começaram a ligar para a rede de televisão. Até que um dos responsáveis pela rede disse que a mensagem, o áudio que acompanhava essa mensagem, fazia parte da programação da TV, como se fosse uma espécie de marketing para anunciar um programa que iria passar com o nome de Mayday Air Disaster. Mas, obviamente, essa história não colou muito bem. E depois de um tempo se soube que era um áudio de um homem nomeado como Preston Wheeler, que fazia parte de uma gravação que ele fez em uma área de grande perigo, já que o mesmo fazia filmes de ação. Jesus Christ, help us all, Lord. Pelos Estados Unidos, a Playboy ficou extremamente conhecida, mas o que não era de se esperar era a situação que ocorreu, porque sem nenhum aviso prévio, a programação adulta foi interrompida por uma mensagem religiosa. A ocorrência foi lá pela meia-noite, quando simplesmente de uma forma inesperada, uma tela preta citava os evangelhos de Êxodo e Mateus, que diziam: "Assim diz o Senhor teu Deus, lembra-te do sábado e santifique-os com arrependimento, porque o reino dos céus está chegando." Depois desse ocorrido, a programação voltou ao normal. Por conta das polêmicas, foi feita uma investigação para descobrir os envolvidos, e o próprio FBI interviu, chegando em um homem chamado de Thomas, que na época trabalhava na rede de emissoras cristãs. O mesmo teve que pagar multas e ficou com algumas pendências em sua ficha. Até o dia de hoje, a transmissão é considerada meio que uma lost media, e poucas pessoas de fato viram. Apenas algumas recriações na internet demonstrando como que foi essa cena. Em 28 de setembro de 2016, por volta das 5 da tarde, a programação contava com notícias que, de forma inesperada, foi apresentada uma mensagem de possíveis riscos em alguns termos de materiais de construção em alguns locais. A mensagem dizia o seguinte: as autoridades civis emitiram aviso de materiais perigosos nos Estados Unidos, válido até 29 de setembro, às 2h16 da tarde. Os materiais podem estar em um trem, aguardem para mais instruções. Depois das pessoas notarem essa pequena, estranha mensagem, a rede de TV se pronunciou no Twitter pedindo desculpas pelo ocorrido, ou se alguém ficou incomodado com aquela mensagem. Então no dia seguinte, coincidentemente, ocorreu um acidente de trem em Nova Jersey, deixando vários mortos e feridos. Nunca se soube se a mensagem foi uma previsão, uma advertência ou simplesmente uma baita coincidência, muito menos como essa mensagem chegou até a emissora, ou quem escreveu essa estranha mensagem. Esse tópico nos traz um ocorrido de 2012, tudo isso envolvendo a programação da Disney, porque enquanto no seu canal passava o desenho da Lilo e Stitch, a programação era alterada por alguns segundos, por cenas de filmes adultos. E obviamente que isso foi na maldade, já que o canal é infantil. Então é bem possível que milhares de crianças viram esses vídeos, mas devemos esclarecer que a Disney não foi o único canal em que isso já aconteceu, mas sim o que mais causou polêmicas. Na manhã de 13 de julho de 2007, quando o sinal de uma estação de televisão afiliada à rede ABC foi interrompida para colocar uma estranha mensagem com uma imagem granulada de um casal. A imagem ficou lá estática por praticamente 2 horas e os técnicos responsáveis pela emissora teorizaram 2 versões. Uma em que essa imagem se tratava de uma interrupção massiva de sinal por meio de diferentes redes que acabaram se interceptando, causando a interferência, ou até mesmo um erro fatal de codificação da emissora, porque a imagem era pertencente a um próximo programa que seria exibido na Oprah. E apesar de ter ficado 2 horas passando essa imagem na TV, nos dias de hoje não é possível encontrar essa transmissão, se tratando apenas de uma lost media.
Durante a década de 60, a tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos era bem grande, tanto pelo poder militar como pela população de ambos os países. Embora naquele presente momento nenhum ataque havia ocorrido. Mas por conta de um assunto um tanto imprudente, em 1966 foi possível emitir uma mensagem em uma das programações de televisão da União Soviética. E a mensagem, de forma simplificada, dizia que os Estados Unidos haviam lançado um míssil em uma cidade soviética chamada Kaluga, o que acabou ocasionando um pânico enorme nas pessoas que habitavam essa cidade. E se realmente esse míssil tivesse caído nessa cidade, a Guerra Fria teria sido totalmente diferente de como conhecemos atualmente. Nós te observamos enquanto você dorme é o nome de um vídeo que foi transmitido por meio de uma interrupção de sinal de uma estação de televisão em 1975. As informações sobre esse ocorrido são totalmente escassas, e qualquer tipo de informação é rara, mas na descrição do vídeo enviado no YouTube, nos diz que as pessoas que estavam vendo a BBC presenciaram em algum momento esse vídeo. Quando você vê ele por completo, não consegue achar coisas muito assustadoras. Porém é meio desconfortável, ainda mais levando em conta que isso foi passado em TV aberta. A interrupção da ABC é um vídeo que foi upado no YouTube em 2007, e devido à sua antiguidade não consegui achar muito sobre como tudo aconteceu, ou o que essa imensidade de cores pode ter significado na época. Embora pareça ser algo misterioso, eu acredito que possa se tratar apenas de alguns erros técnicos. Entre os meses de julho e junho de 2017, uma emissora de rádio da Inglaterra, nomeada como Mansfield, teria sido interrompida por 8 vezes com uma música da banda Winker Song. E embora essa música não seja perturbadora em si, o que realmente é estranho é que até os dias de hoje não foi identificado de onde veio essa interrupção, e muito menos quem foi responsável. A explosão emitida na Tchecoslováquia foi um vídeo em que tentava simular uma câmera que no exato momento mostrava uma destruição nuclear de grande magnitude nas colinas tchecas. O incidente ocorreu enquanto estava sendo transmitida uma programação de meteorologia da TV. E obviamente isso assustou muitas pessoas que estavam assistindo no momento, acreditando ser uma filmagem em tempo real e não uma simulação. E dessa vez acharam os autores, que foram os artistas tchecos que se chamavam Zetoven. De forma traduzida fica sem excrementos. Segundo as declarações prestadas ao Ministério Público da região, seus únicos objetivos eram demonstrar o quanto era fácil interceptar meios de comunicação. O curioso é que os mesmos saíram impunes depois dessa situação. Em 2015, uma interrupção de sinal ocorreu na Fox News, enquanto era feita uma entrevista com o Dr. Jack Kevorkian, o mesmo que foi acusado de aplicar eutanásia em seus pacientes, sem o consentimento dos mesmos. E enquanto o jornalista formulava as perguntas para o doutor, o som ficou distorcido, juntamente com a imagem. De repente a imagem congelou e um hacker apareceu na tela, com a máscara do Anonymous. Tentei procurar mais detalhes referentes a esse ocorrido, porém eu não encontrei muitas coisas relevantes. Mas aconteceu, e dessa vez até tem a gravação, como vocês estão vendo aí no vídeo. A invasão zumbi foi um evento que ocorreu enquanto passava um programa na NBC, nomeado como Steve Wilkos Show. O programa foi simplesmente interrompido e uma mensagem foi passada, dizendo que cadáveres haviam sido levantados do seu túmulo e estavam saindo pelas ruas de Montana para atacar as pessoas. Não se sabe quem foi o responsável por essa transmissão, porém acredite, várias pessoas que ouviram essa transmissão no momento acreditaram na notícia. Updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. Televisão solidária é o nome dado a uma interrupção de sinal que ocorreu na Polônia em 14 de setembro de 1985. A interrupção ocorreu durante a transmissão de um noticiário polonês, quando de forma inesperada apareceu uma mensagem que dizia "Chega de aumento de preços, mentiras e repressões". Mais tarde, nesse mesmo dia, a transmissão foi interrompida e a mensagem apareceu novamente, mas dessa vez uma mensagem que pedia o boicote às eleições comunistas da época. O vídeo em si, pelo menos o verdadeiro, é uma lost media. Então também conseguimos encontrar apenas alguns vídeos conceitos na internet.
Ocorrido em 1997, um homem conseguiu invadir o sistema de rádio dos Estados Unidos nomeado como Art Bell. O sujeito que invadiu se encontrava nervoso, parecendo meio paranoico em suas falas. O mesmo alegava ter trabalhado na Área 51 e precisava falar rápido porque já não tinha muito tempo antes que fosse encontrado. Depois disso, ele começou a revelar supostos segredos do governo que teria grandes consequências para o mundo. Depois disso, a emissora conseguiu sintonizar o canal, cortando as falas do homem instantaneamente. Isso ocasionou várias especulações relacionadas a um silenciamento do governo, mas a emissora disse que na realidade não foi cortado a fala do homem, e que ocorreu um bug durante a transmissão no exato momento. Bem coincidência. Depois de um tempo, o homem ligou novamente, dizendo que tudo que ele disse naquele instante foi uma farsa. No entanto, muitas pessoas especulam que nessa segunda vez que o homem ligou, sua voz estava meio diferente e não parecia o mesmo homem que ligou da primeira vez. Mas até os dias de hoje não é nada comprovado, mas é algo realmente muito curioso. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, Na Rússia, na década dos anos 80, um vídeo estranho passou na TV. Nesse vídeo conseguimos visualizar várias fotos aleatórias de estradas, palhaços e fotos bem antigas, contendo provavelmente algum tipo de mensagem subliminar que ninguém conseguiu decifrar até os dias de hoje. Não é segredo nenhum que a China pode se tornar um país totalmente ditatorial em termos de normas políticas. Mas obviamente que por conta dessa rigidez e alguns grupos que se opõem à ideia do governo, aconteceu uma interrupção na programação de TV do país, especificamente na rede Wenzhou TV, que clamava pela democracia e zombava de certos ideais políticos estabelecidos. A mensagem teria durado cerca de 10 minutos, incluindo alguns vídeos de eventos históricos ocorridos na China nos últimos 70 anos. O incidente de Yoming é o nome dado a uma interrupção de sinal por um hacker ocorrido em uma emissora de televisão local, que era voltada para um público infantil. A interrupção aconteceu na parte da noite e começou com uma mensagem que dizia que você ia ver coisas muito bonitas. Depois disso, eram apresentados diversos rostos esquisitos, com diversas mensagens bizarras, como "por que você odeia?", como muitas outras coisas. O vídeo também ficou conhecido por alguns efeitos nocivos que foram ocasionados pelas pessoas que viram ele, como fortes dores de cabeça, alucinações e vômitos. No entanto, esses efeitos foram comprovados que na verdade aconteciam por conta das frequências que eram emitidas durante a interrupção. E por curiosidade, essa interrupção é considerada até o dia de hoje como a interferência mais perturbadora de todos os tempos. E deve ser mencionado também que até o dia de hoje, os responsáveis nunca foram encontrados. Eu espero que tenham gostado desse iceberg, não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima!